Olá, irmãos. Hoje nós vamos fazer a nossa videoaula aqui no capítulo 13 de Mateus. Nós vamos estar examinando a parábola do tesouro escondido. Mateus 13, versículo 44. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Então, o reino dos céus é comparado a esse tesouro escondido. Essas parábolas todas aqui são relativas ao reino dos céus, tá? Aqui diz que ele achou um tesouro escondido, um tesouro que estava escondido no campo, e sei lá de que forma ele encontrou esse tesouro escondido no campo. O que ele fez? Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente. Então aqui o que algumas pessoas geralmente perguntam é: por que ele escondeu novamente? Se ele achou um tesouro, por que ele não pegou esse tesouro para ele e foi embora com aquele tesouro? Por que ele escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo? É porque o tesouro estava escondido no campo. E a quem pertencesse o campo, pertencia o tesouro também. Se caso alguém reivindicasse aquele tesouro, e ele falasse que ele tinha achado escondido no campo de uma tal pessoa, o tesouro deixaria de pertencer a ele. E o que ele fez? Com todo cuidado, ele escondeu novamente, ele vendeu tudo que ele tinha, foi lá, adquiriu o campo, comprou o campo oficialmente, com toda certeza ali com uma escritura e com testemunhas e tudo mais. E aí ele vai lá então no campo que ele comprou agora e ele pega o tesouro para ele. Alguém pode perguntar, a que Jesus está se referindo aqui? Jesus está se referindo quando nós descobrimos, quando nós conhecemos os tesouros escondidos do reino de Deus, que são tesouros que vão além dos olhos físicos, são coisas que estão escondidas aos olhos, aos corações, num ser humano normal, mas que alguns acabam encontrando muitas vezes num determinado momento da sua vida. Às vezes é um momento de grande dor, um momento muitos momentos podem acontecer, em que os seus olhos acabam se atentando para esse tesouro e acabam percebendo que tem alguma coisa da palavra de Deus. Alguns se interessam pela palavra de Deus, só se interessam pelas coisas de Deus num determinado momento da sua vida que as coisas não estão indo bem. E aí esse rapaz aqui também, semelhantemente, acabou descobrindo esse tesouro. Então, ele oficializa o recebimento desse tesouro. E Jesus aqui, quando ele fala isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando nós descobrimos o reino de Deus, nós temos que oficializar. E como é que nós oficializamos a compra desse terreno? Nós oficializamos através do batismo. Quando nós nos batizamos nas águas, com a confissão de arrependimento e de que queremos ter Jesus nas nossas vidas, ali nós estamos, então, comprando o terreno e adquirindo, então, tudo que tem naquele terreno. Quando você compra, entendam bem o que eu estou dizendo, tá? Entre aspas, quando você compra, adquire Jesus para a sua vida, tudo que está em Jesus vem junto nesse campo que é comprado. E os tesouros que estão em Cristo são descobertos então e podem ser ali adquiridos então, juntamente com quando você entrega sua vida a Jesus. Semelhantemente, Jesus conta a parábola da pérola. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou, com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. É semelhante também. Agora, como os irmãos viram como que funcionou a parábola de cima, dá para entender então como funciona a parábola de baixo. Que como um colecionador de pérolas, quando ele descobriu que alguém tinha, ele foi e vendeu tudo o que tinha para oficializar a compra daquela pérola. E assim, então, ele vende tudo que tinha. Nada tinha mais valor do que adquirir aquela tal pérola. Da mesma forma, o reino dos céus
tem que ser a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida, irmãos. Porque de fato é um tesouro que vai além do entendimento humano, vai além de qualquer outra coisa que o homem possa tentar inventar nessa terra ou querer adquirir. O reino dos céus, com tudo aquilo que tem nesse reino, principalmente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é muito mais preciosa do que qualquer outra coisa deste mundo. E Jesus está dizendo isso aí. E quem descobre esse tesouro, então, é capaz de vender tudo que tem por causa desse tesouro. A parábola da rede de pesca, no versículo 47. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Essa parábola aqui ela já é um pouquinho diferente das duas de cima aí. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem essas coisas? Sim, responderam eles. Bom, aqui nós vemos aqui uma coisa interessante. Nessa parábola, ele está falando aqui a respeito de peixes bons e peixes ruins que pescadores pescaram e eles jogam a rede. E tudo ali que cai na rede, eles levam até a praia e chega na praia é que eles vão escolher, então, o que serve para a venda e o que não serve. Então, tem peixes, às vezes, quando fala peixes que não são bons, podem ser peixes de qualidades ruins, podem ser peixes de tamanhos pequenos ali que não são interessantes à venda. E aqui, então, eles vão separar uns dos outros. E aqui é dito no versículo 49 que assim será também no final dos tempos. Que Jesus, quando ele estiver vindo sobre a terra, ele vai fazer a separação das pessoas. Então, todo olho verá. Aqui está se tratando não do arrebatamento da igreja, mas agora está tratando de quando Jesus, no final desse período dos 7 anos, ele vem com a sua amada igreja, com todos os seus anjos, e então ele vai chegar para governar sobre a terra. Mateus capítulo 25 fala a respeito de uma passagem parecida também, quando o Senhor Jesus aqui diz que ele vai estar separando as pessoas também, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Então, essa separação de bodes e ovelhas, peixes bons e peixes ruins, está falando da mesma coisa. Ele usa aqui a parábola do trigo e do joio também, que é parecido também. E aqui a gente vê o quê? Que vai ter uma seleção, os anjos vão passar fazendo um arrebatamento horizontal. Não é esse o vertical, um arrebatamento horizontal. Eles vão estar passando, pegando imediatamente as pessoas, separando umas das outras e classificando-as em 2 grupos. O grupo dos justos e o grupo dos injustos. Então é dito aqui que no final desse período, ele vai estar fazendo essa separação, e quem fará a separação são exatamente os anjos. Como os anjos sabem quem são os de Deus e quem não são os de Deus? É porque no mundo espiritual existe uma marca bem definida entre quem é de Deus e aquele que não é. A palavra do Senhor diz em vários textos, eu não vou entrar agora em detalhes aqui, mas ali revela que o Senhor sabe aqueles que são dele, e com certeza esses estarão marcados. Aqueles que não vão entrar no milênio, que é o período que vem logo a seguir agora, vão ser lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E do que ele está falando aqui? Ele está falando do inferno, essa fornalha ardente. Então é um lugar de fogo, é um lugar de suplício, é um lugar de muito choro, esse lugar aqui vai ser terrível. E Jesus já está, então, Jesus foi quem mais falou do inferno, e aqui ele já está falando do inferno, tá? Ele usa uma outra linguagem como sendo de uma fornalha ardente, e é uma linguagem muito terrível essa daqui. E ele pergunta para os seus discípulos se eles estão entendendo as parábolas, e eles responderam que sim. Jesus disse que assim, todo mestre da lei, ou todo escriba,
que se torna um discípulo no reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. A que ele está se referindo? Que como um escriba que era versado no Antigo Testamento, ele sabia onde estavam escondidos os tesouros do Antigo Testamento. Mas agora, como um discípulo de Jesus, esse escriba então que era versado no Antigo Testamento, ele ia começar a compreender também os novos tesouros que são a respeito da graça. Então ele vai ser capaz de tirar do seu baú de tesouro tanto as coisas do Antigo Testamento que são preciosas, como as coisas agora do Novo Testamento que são preciosas, e ele vai comparar umas com as outras e vai saber usar de acordo com a situação. Aqui mostra o quê? Que nós devemos conhecer toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, e saber tirar as verdades preciosas tanto de um como do outro testamento. Logo a seguir, a palavra do Senhor está dizendo aqui que Jesus foi rejeitado em Nazaré. Versículo 53 em diante diz assim: quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Então Jesus havia crescido em Nazaré. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam de onde vem a sabedoria e o poder para realizar milagres. Então eles sabiam que Jesus tinha uma sabedoria extraordinária, totalmente maior do que dos escribas e fariseus, os mestres da lei, e que ele também realizava muitos milagres. E quando viram Jesus ali, o reconheceram, que ele havia crescido ali. Estavam lembrando dele quando criança, talvez quando adolescente. E aí começaram a perguntar, mas não é esse o filho do carpinteiro? Porque José era carpinteiro. Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos. Aqui é contado o nome de 4 irmãos de Jesus. Irmãos ali, irmãos de casa mesmo, né? Irmãos, filhos de Maria e de José. Embora Jesus não fosse filho de José, mas ele tinha 4 irmãos aqui dentro da família, que era Tiago. Esse Tiago provavelmente é aquele que escreve o livro de Tiago lá perto de Apocalipse. José, possivelmente porque o pai de Jesus chamava José, geralmente se tinha o costume de dar o nome do pai para um dos filhos. Simão, que era um nome muito comum naquela época, e Judas. Esse Judas, que também é irmão de Tiago aqui, esse Judas aqui possivelmente é o Judas vizinho de Apocalipse ali. E é interessante que aqui também, tanto Judas como Tiago, quando eles vão se dirigir a Jesus, eles não se dirigem como irmãos de Jesus, irmãos de sangue, mas eles se dirigem como servos. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Então aqui a gente vê a saudação no livro de Judas, que ele se diz aqui irmão de Tiago, que realmente aqui no texto ele é irmão de Tiago. Acredita-se que os irmãos de Jesus vieram se converter depois da ressurreição de Jesus, e aí eles ficaram impactados e tremendamente envergonhados por não terem crido em Jesus. E o texto diz aqui, todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Ou seja, vejam bem que na casa de José e Maria, era uma casa com muitos irmãos, muitos filhos, porque olha, tinha Jesus, o primogênito, depois vinha Tiago, depois vinha José, depois vinha Simão, depois vinha Judas. De homens tinha 5. E depois diz assim, e todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Ou seja, Jesus tinha irmãs também. Todas as suas irmãs não quer dizer que era uma nem duas. Dá a impressão aí que é pelo menos 3 irmãs, daí para cima. Então era uma família bem grande mesmo. José tinha que trabalhar muito para ajudar, para sustentar essa família aqui. Imagine que na nossa contagem aqui, só de filhos aqui tinha pelo menos 8. Então Jesus, quando ele começa a crescer, ele vai ajudar o pai a trabalhar também para ajudar a sustentar a casa.
E esses homens aqui, diz no versículo 57, que eles estavam se sentindo ofendidos por Jesus estar ali naquele lugar e Jesus ser um conterrâneo deles, ser alguém ali da região, ter morado ali entre eles. E então eles estavam se escandalizando em Jesus, dizendo, esse daí é o tal que todo mundo fala, que realiza milagre, que é o grande profeta, que é não sei o quê. A gente viu ele crescer aqui, as irmãs dele moram até hoje, perto da gente aqui. Então Jesus disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e em sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Então a gente vê que embora Jesus possa realizar milagres independente da fé de outra pessoa, porque ele tem fé suficiente para isso, no entanto, um ambiente que Deus gosta de operar, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é um ambiente onde tem fé. Agora, no ambiente de incredulidade, Deus não se sente bem à vontade para realizar seus milagres, embora nada o impeça de realizar, mas ele não se sente bem no lugar, porque sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, há um grande desagrado a Deus quando não se tem fé. Queridos, eu vou passar agora para o capítulo seguinte. Nós vimos aí o capítulo 13. O capítulo 14 agora vai tratar aqui, logo no começo, eu não vou mencionar aqui, com detalhes, mas está falando aqui nos primeiros versículos, até no versículo 12, do 1 ao 12, a respeito da morte de João Batista. A morte de João Batista, então, era um profeta, ele é o último profeta do Antigo Testamento, porque Jesus diz que a lei durou até João. Então, João é o último aqui que finaliza o período da lei. E ele é morto. Ele é assassinado, então, em Jerusalém, ali na região onde Herodes Antipas morava, no seu palácio, ele é assassinado. E os seus discípulos, então, ficam desconsolados. E eles vão até Jesus. Primeiro eles enterram o corpo de João Batista, o sepultam, e depois eles foram até Jesus e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então Jesus sai com eles daquela região, porque eles estavam chocados, eles estavam amargurados, entristecidos. Sai com eles e diz, olha, vamos dar uma volta aí. E Jesus vai, e parte ali de barco e vai para um lugar isolado. Mas o que acontece? Sempre alguém no meio da multidão, alguém que estava vendo de longe, percebia onde Jesus estava indo e acabou percebendo e anunciando aos outros. Então, dali a pouco, a multidão começa a chegar nesse lugar deserto onde Jesus estava. E o seguiram a pé. Essas multidões seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Então ali ele passou parte do dia curando os enfermos e ao entardecer, seus discípulos foram até ele e disseram, mestre, esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. E essa multidão está aqui faminta, ela já está com fome. Despeça-os para que eles vão então às aldeias, aí, às vilas e comprem comida, para que eles não desfaleçam no caminho. E Jesus disse para eles, no versículo 16, não há necessidade. Providencie vocês mesmos alimento para elas, para as multidões. Então, por que multidão aqui está no plural? Multidões. Porque eram multidões vindas de várias cidades. Então, eram multidões características ali. Cada uma tinha a sua característica. E diz o texto mais adiante que era pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus, então, quando ele é indagado a respeito de despedir a multidão, ele diz, não, dê vocês de comer para eles. E eles responderam, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Partiu os pães em pedaços
e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É no outro texto, porque esse texto ele é narrado também em Marcos, em Lucas e em João. Diz lá que Jesus manda aos seus discípulos separar essa multidão em grupos aí de 50 e de 100 pessoas. Então, um grupo de 50 mais 50 dava 100, é por isso que dava para contar. Porque algumas pessoas perguntam assim, como que vai contar 5.000 pessoas? Exatamente porque Jesus os organizou em grupos de 50 em 50. Ali então, 50 mais 50 formavam um grupo de 100. Então aqueles 100 estavam por perto ali e havia uma separação entre o outro grupo de 100 com outro grupo de 100. E ali então foram se formando esses grupos a ponto de poder contar então quantas pessoas tinha ali. Algumas coisas interessantes aqui. Uma delas, Jesus desafia os seus discípulos a dar de comer para a multidão. Eles nunca tinham visto isso. Eles não sabiam o que podia acontecer, mas eu achei interessante a resposta deles. Porque eles poderiam dizer, mestre, nós não temos nada para comer. Mas eles não disseram que não tinham nada, eles disseram que tinham 5 pães e 2 peixes. Porque se fosse com você tivesse uma multidão de 5.000 pessoas, e você tivesse 5 pães e 2 peixes. Vamos pensar. E Jesus pedisse para você, dê de comer a multidão, você ia falar o quê? A maioria diz, eu não tenho nada. Eles disseram, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse o quê? Talvez eles imaginassem que Jesus estava brincando com eles. Porque Jesus diga, então tragam aqui. O que é? 5 pães e 2 peixes, tragam aqui. Eu fico imaginando a cara dos discípulos, o rosto dos discípulos, um olhando para o outro e dizendo, o que será que ele quer fazer agora? Porque ele diz, olha, separem o povo em grupos de 50 em 50, e agora seus discípulos demoraram um certo tempo para fazer isso. Então eles vão separando os grupos ali, quem sabe eles fazem como os militares fazem, manda que eles fiquem em fileiras ali, e em colunas e fileiras, e aí dá uma distância ali de um braço um do outro, e ali então eles se separam ali, depois fala assim, olha, 50 aqui pode ser 60. Quem sabe foi assim. Por quê? Porque as legiões romanas também, eles tinham essa característica, não só romanas, mas os soldados tinham essa característica de se contar rapidamente, se dividindo em grupos. E também, nessa ocasião, eles fazem a separação, demora um certo tempo, e logo em seguida, Jesus fala assim, olha, agora nós vamos dar de comer para a multidão. E eles ficam olhando para Jesus. E um olha para o outro. E o que Jesus faz? Ele pega aqueles pães, 5 pães e 2 peixes. É só 2 peixes. Pães eram 5, para 5.000 pessoas. Ou seja, cada pãozinho ia dar para 1.000 pessoas, pelo menos. Porque tinha mulheres e crianças também. Então Jesus dá graças, diz assim o texto, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Uma coisa linda, aqui a gente vê como Jesus olha para o céu e abençoa o pouco que ele tem na sua mão. Aqui dá uma grande lição para a gente, irmãos, que nós devemos aprender a ser gratos a Deus. Cada refeição que nós temos, cada coisa que nós temos, cada coisa que nós adquirimos, cada dia de vida, cada momento especial, é um dia para se dar graças a Deus. E aqui então, Jesus dá graças a Deus pelos 5 pães e 2 peixes. E olha, eu quero ver aqui onde que está a multiplicação. Porque eu imaginava quando eu era criança, que estava tudo isso dentro de um saco. E Jesus ia tirando dentro do saco e não parava mais de sair as coisas de dentro do saco. E Jesus então fez muito esforço, porque ele ficava tirando o tempo inteiro seus braços, movimentando, tirando aquelas pães e peixes dali. Mas não é isso que acontece. A multiplicação não acontece nas mãos de Jesus. Pelo menos é o que dá a entender o texto. Vamos ver com mais detalhes. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. Então, até então, estava essa quantidade apenas na mão de Jesus. Ele olha para o céu e abençoa.
O quê? Os 5 pães e 2 peixes. É isso que recebe a bênção. Então, partiu os pães em pedaços. Até aqui não teve a multiplicação ainda. Ele parte os 5 pães em pedaço suficiente para dar um pedaço para cada um dos seus discípulos, fazer a distribuição para a multidão. E ele pega aqueles 2 peixes apenas, não sei o tamanho desse peixe, mas não deveria ser tão grande assim, e ele começa a partir aquele peixe em pedaços. Ele vai partindo e vai dando nas mãos dos seus discípulos. E os seus discípulos ficam olhando para ele, então, com um pedacinho de pão e um pedaço de peixe na mão. E agora ele fala assim, olha, agora repartam com a multidão. Eu acho interessante a obediência dos discípulos. Porque não tinha lógica uma coisa dessa. Mas o que eles fazem? Eles pegam e começam a separar pedaços de pão, eles partem um pedaço do pão e dão para a multidão. E o pão continua na mão deles, e eles vão separando. Separando, e o pão vai multiplicando onde? Na mão deles. A multiplicação, eu estava lendo os 4 evangelhos no tocante à multiplicação. Nos 4 evangelhos não há nenhuma evidência que houve a multiplicação nas mãos de Jesus. Mas na ordem de obediência ao que Jesus mandou foi que aconteceu a multiplicação. Então Jesus, quando falou dê à multidão, ali estava a bênção do Senhor de multiplicação. Deem à multidão. A bênção estava ali. Então eles, quando obedecem pela fé, a multidão começa a ser saciada. E a multidão não sabia de onde vinha. Ela nem sabia que Jesus se tinha ou não tinha pão ali e peixe para eles. Mas a multidão começou a ser saciada. Isso indica que, para Jesus fazer um milagre, ele não precisa que todo mundo esteja sabendo o que ele vai fazer. Na realidade, ele já sabe o que ele vai fazer, e quando nós somos obedientes a ele, ele é capaz de fazer coisas tremendas. Todos comeram à vontade. Então eu imagino que quando os discípulos estavam dando para a multidão, e ali ficava brotando da mão deles aquele pão e peixe, eu creio que outros que já tinham comido diziam, tem mais um pedaço aí? Tem. Tem mais um pedaço de peixe? Tem. Quem mais quer? Eu quero. E aí eles foram fazendo. E aquele peixe nunca parava de multiplicar das mãos deles. E foi multiplicando. O texto diz que todos comeram à vontade. À vontade quer dizer que pegaram mais de uma vez para comer. E os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Então, qual foi a ordem de Jesus? Está sobrando pão e peixe aí no meio? Vão lá, discípulos, e recolham tudo. E recolheram 12 cestos. É como se fosse um cesto para cada discípulo. É coisa interessante. Fora as mulheres e crianças. Jesus, então, em seguida, ele diz para os seus discípulos, e insistiu com os seus discípulos para que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado do mar, que ali no caso, possivelmente, seria o mar da Galileia. Enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus foi despedindo a multidão e ele sobe sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele estava ali ainda. E esse anoitecer não quer dizer apenas que o sol se pôs, mas que passou várias horas ali da noite. Porque olha que coisa interessante. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Então aquele lago, que era um lago gigante, demorava aí quem sabe aí mais de 1 hora, 2 horas, não sei quanto tempo para atravessar a barco aquele lago, porque de uma margem, dependendo da margem, não dava para enxergar o outro lado da margem. Então diz o texto que por volta ali da 4ª vigília da noite, a 4ª vigília da noite vai das 3 da manhã às 6 da manhã. A primeira vigília da noite é igual ao relógio de oração que a gente faz. A primeira vigília é das 6 às 9, das 18 horas às 21 horas. Segunda vigília vai até meia-noite, terceira vigília vai até as 3 da manhã e a 4ª vigília até o nascer do sol. Então eles estavam ali entrando na 4ª vigília da noite, que era das 3 da manhã em diante. E nesse momento, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas.
Quando os discípulos viram que havia alguém caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e eles gritaram: é um fantasma. Ficam imaginando aqueles homens tudo gritando de medo de um fantasma dentro do barco. Olha que coisa interessante. Esse negócio de fantasma não é só da nossa geração. Eu acho que todos os povos têm problema com fantasma. Quem sabe alguma coisa ali que não saiba de onde vem e acaba dizendo: é um fantasma. Mas esse fantasma era Jesus, na realidade. É o que eles estavam achando que estavam vendo um fantasma, era Jesus. E Jesus estava caminhando sobre as águas. Por quê? Porque nenhum ser humano caminha sobre as águas. Não é normal. Eles podiam imaginar qualquer coisa. Uma coisa do além, mas não um ser humano. Porque um ser humano, nenhuma espécie de homem, anda sobre as águas. E eles ficaram muito amedrontados. Eles esqueceram nesse momento que eles estavam remando até de madrugada, porque ali se encheram de adrenalina, se encheram de medo naquele momento, e eles ficaram atemorizados. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, tenham coragem, sou eu. Essa passagem é narrada também em Marcos e em João. Jesus disse: sou eu, não fiquem com medo. Então Pedro gritou: se é o Senhor mesmo, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Eu fico imaginando que Pedro não pensou muito para falar um negócio desse. Porque eu acho que foi no ímpeto. E Jesus disse: então venha. Então Pedro desceu do barco. Olha que coisa legal. O texto diz que ele desceu do barco. Ele pôs os pés nas águas, se firmou sobre as águas e começou a andar na direção de Jesus. Só que vocês se lembram que o vento era contrário. Isso indica que vento no mar, ou seja, no lago também, acaba levantando ondas. Não precisa ser ondas grandes, mas estava agitado ali. E Pedro sentiu o vento forte que batia contra ele. E ali então, enquanto ele subia e descia naquelas ondas, ele ficou aterrorizado, ele começou a afundar e ele começou a gritar: Senhor, me salve. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Por quê? Porque Jesus já estava perto dele. E Jesus diz para ele no versículo 31. Deixa eu só me achar aqui. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Uma das coisas que a gente vê aqui interessante Pedro experimentou algo que se sabe nenhum outro homem, além de Jesus, experimentou, que foi andar sobre as águas. Então a gente não pode ridicularizar Pedro pela falta de fé, porque ele foi além daquilo que qualquer outro homem já teria feito. Mas o que Jesus faz quando o salva e o segura, Jesus parece que não ficou contente com isso, com a atitude de Pedro. Percebam aqui que se Pedro andasse sobre as águas, a gente poderia dizer que Jesus não foi o único que andou sobre as águas, mas Pedro também andou. Mas Jesus não ficou com medo de uma certa comparação. Pelo contrário, o que ele mostra aqui é que ele não ficou contente com a fraqueza de Pedro, porque ele queria ver Pedro andando sobre as águas. Uma coisa interessante, o Senhor, quando investe em nossas vidas, irmãos, Ele investe tudo aquilo que Ele é, a sua glória, o seu poder nas nossas vidas. E da mesma forma, nesse texto aqui, Ele também não ficou contente com Pedro porque ele duvidou. Jesus queria ver Pedro andando sobre as águas. E depois voltando e entrando com Jesus no barco também. Quando eles entraram no barco, o vento parou. Então seus discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Deixa eu só ver o versículo aqui. O adoraram, és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha que coisa linda. Então aqui já tem uma expressão de adoração. Quem diz que Jesus não é Deus, não pode adorá-lo. Mas aqui é um dos momentos em que os seus próprios discípulos o adoram e exclamam: este é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, realmente. E a adoração vem motivada pelo fato de
entenderem que ele é o Filho de Deus. Depois que atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia da sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região. Quero aqui mencionar que eles devem ter chegado depois que o dia amanheceu, porque tudo isso estava acontecendo de madrugada. Eles estavam indo para o outro lado, e quando chegaram do outro lado, eu disse o quê? Que eles demoram ali algumas horas para chegar do outro lado, remando. Então, quando eles chegaram do outro lado, não tiveram nem basicamente tempo para descansar. Quem sabe eles revezavam no remo, e um ou outro ali dormia um pouquinho. Mas chegando ali, a multidão já reconheceu e já começou um a espalhar para o outro. Jesus está aqui, na região. E já trouxeram os enfermos para que eles fossem curados. Por que eu estou lendo isso daqui para vocês? Por causa do versículo 36. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na orla do seu manto, ou na borda da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam curados. Vocês se lembram de alguma coisa disso daqui? Aqui em Mateus capítulo 9, o texto de Mateus nos conta a história da mulher do fluxo de sangue, que ela disse, se eu somente tocar na orla do seu vestido, do seu manto, eu vou ficar curada. Não sei se essa notícia se espalhou, o que motivava também essas outras pessoas a querer chegar ali no aglomerado e pelo menos agachando-se ali, tocar pelo menos na orla da veste dele. E aqui eles eram curados. Todos os que tocavam eram curados. Olha que coisa linda. Quem tocava era curado. E por que tocava na orla da sua roupa? Jesus estava curando os enfermos, mas alguns deles tentavam chegar também de forma além do toque de Jesus, querendo tocar em Jesus. Então, aqui nós vemos duas situações. Uma das que Jesus toca nos enfermos e os cura, e outra dos que tocam em Jesus para serem curados. Ambas as condições são válidas para a cura. Isso indica que se Deus chega num ambiente e Ele nos surpreende, Ele nos toca, nós podemos ser curados. Mas se acontece o contrário, você vem num ambiente cheio de fé e você quer tocar em Jesus, também pode acontecer a cura ou uma libertação também nesse sentido. Então, em ambos os sentidos pode acontecer a cura. Amém? Queridos, nós vamos partir agora para o capítulo 15. A tradição dos anciãos. Jesus manda que tomemos cuidado com os escribas e fariseus nessa passagem. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas que perguntaram, versículo 2, por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos ou dos anciãos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu, e por que vocês com suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus? Porque Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Aqui, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, nos 10 mandamentos, tá? Quem desonrar seu pai ou sua mãe, só vou achar aqui. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá, ou será executado. Seria morto, né? Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Essa é chamada oferta de Corbã. Oferta de Corbã era oferta de consagração a Deus. Então,
Os escribas e os fariseus, sendo pessoas muito gananciosas, eles diziam, olha, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem fazer um voto a Deus, de entregar tudo aquilo que vocês têm para Deus e vocês vão ser muito abençoados. Percebam que no texto aqui, Jesus está dizendo que eles trocaram a oferta ou ajuda aos pais por uma oferta vitalícia ao templo. Como que funcionava essa oferta de Corbã? Em outra passagem aí, deixa eu ver se aqui em Marcos fala da oferta de Corbã. Em Marcos está dizendo, Marcos 7,6, e ele lhes disse, bem profetizou o profeta Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Encontrais uma boa maneira de rejeitardes o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, ou seja, a oferta dedicada ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Assim invalidais a palavra pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisseis, e fazeis muitas coisas semelhantes a essa. Irmãos, aqui tem uma coisa muito interessante aqui, eu quero dar uma paradinha nesse texto aqui, porque nessa oferta de Corbã, que Marcos está dizendo aqui, Mateus está dizendo, mas não cita o nome Corbã, mas é a mesma oferta. Como que funcionava? Se alguém fizesse um propósito, um voto, de que quando morresse, tudo aquilo que ele tinha, toda a sua propriedade fosse dedicada ao templo, essa pessoa, então, ela não tinha mais a obrigação de ajudar o seu pai ou a sua mãe, manter o seu pai ou a sua mãe financeiramente. Por quê? Porque naquela época, o pai e a mãe não tinham salário de pensionista, eles não tinham pensão do INSS. Não tinham nenhuma ajuda. Aquilo que eles ajuntaram durante a vida é o que eles iam ter depois para viver durante a velhice. Então, os filhos é que deveriam ajudar os pais. Os filhos é que deveriam, então, levar os pais para morar junto e ali, então, cuidar dos pais, dar alimentação, os cuidados, tudo aquilo que eles precisavam. E isso é uma forma de honrar os pais, tá? Percebam aqui o texto está dizendo, Jesus está fazendo menção de Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe. Então essa honra, o que era? O cuidado. Honrar pode ser falar bem, honrar pode ser não desprezar o seu pai e sua mãe, não zombar deles, tanto na frente deles como na frente dos outros, tomar cuidado com isso, porque eles são autoridades de Deus na sua vida. E mesmo que eles não estejam mais sendo autoridade, porque vocês se casaram e saíram da casa paterna ou materna, não desprezem os seus pais. Não só por aquilo que eles foram ou deixaram de ser, mas pela posição de autoridade que eles ocupam na sua vida. A questão é essa. Então o texto manda o quê? Que se honre os pais e as mães, independente de quem são eles. Mas Jesus diz aqui então que os fariseus, tentando retirar mais dinheiro deles ainda, fazia assim, olha, façam um voto ao Senhor. Se vocês morrerem, tudo aquilo que vocês têm vai ser dedicado ao templo. E alguns filhos, então, faziam esse voto. Quem sabe alguns deles não eram casados. E diziam, olha, então eu não vou ajudar meu pai e minha mãe, porque tudo que o meu pai ou a minha mãe poderia aproveitar de mim é a oferta corbã, oferta dedicada ao Senhor. Por quê? Porque vai para o templo depois. E Jesus disse que eles são hipócritas ao fazer essas coisas
E eles estão invalidando a palavra de Deus, que o mandamento honrar pai e mãe é uma ordem. Havia uma ordem nesse sentido. E aí diz o texto no versículo 8: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são mandamentos humanos. Convocando a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso sim o torna impuro. Por quê? Porque Jesus está se referindo ao fato de seus discípulos não terem lavado as mãos antes de comer. Esse lavado as mãos não quer dizer apenas que passou uma aguinha ali na mão. É que eles tinham uma cerimônia para lavar a mão, e a lavagem de mão deles vinha até o cotovelo. Então eles faziam a lavagem de mão, tinha que lavar várias vezes a mão, para ser considerada uma lavagem purificadora. E como eles não haviam feito isso, ou quem sabe mesmo tinham só comido sem lavar as mãos, no mínimo mesmo, eles estavam sendo recriminados por esses religiosos, que eles não estavam guardando a tradição dos antigos. Nesse texto, então, diz aqui no versículo 12, que seus discípulos se aproximaram dele e disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Os fariseus ficaram escandalizados com o Senhor. E por que estavam ficando escandalizados? Porque eles estavam entendendo que Jesus estava ensinando que seus discípulos não precisavam lavar as mãos antes de comer. E Jesus não estava falando disso. Jesus, quando disse que o que entra dentro do homem não o contamina, ele está se referindo ao estômago do homem. Aquilo que entra como comida não contamina o homem ser espiritual. O alimento físico não contamina o homem, a alma do homem. É nesse sentido. Mas ele diz que o que sai do homem é o que o contamina. No versículo 13, ele porém respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. É interessante que Jesus aqui, aparentemente, ele não está querendo agradar os escribas e fariseus, e nem está preocupado com isso. Mas ele diz: olha, as plantas que o meu pai não plantou vão ser arrancadas. Ou seja, não são plantas que meu pai plantou, esses fariseus. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa vala. Então Pedro lhe disse: explica-nos esta parábola. Disse Jesus: nem mesmo vocês ainda compreendeis? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o estômago e é lançado fora? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Então, aqui ele está fazendo uma separação. Aqui, nesse contamina o homem é um ser espiritual, é uma alma. É nesse sentido que ele está dizendo, sobre o lado espiritual do homem, que é contaminado por desejos maliciosos, pois do coração do homem procedem os maus pensamentos. Então essa palavra coração, aqui simboliza a sede da vida, onde está a nossa vida, a nossa personalidade. Porque ele diz aqui que nessa personalidade, o que Jesus está chamando de coração, os gregos chamam de mente, psique. Porque Jesus disse que é do coração que vêm os maus pensamentos. Então ele está se referindo ao que? À mente do homem, a sede da vida, de onde vem toda a nossa compreensão das coisas. E é aqui dos nossos maus pensamentos que vêm os homicídios, a vontade de matar alguém. O homicídio, ele começa sempre num desejo dentro do coração. O adultério, ele começa sempre dentro de um desejo do coração, para depois ele partir para o lado de fora. Prostituições, começa dentro do coração primeiro. Os roubos, também da mesma forma. Os roubos são intencionalmente concebidos dentro do coração. Falsos testemunhos e difamações. As coisas que nós vamos falar de mal de alguém, e às vezes mentir a respeito de alguém, também começa dentro do coração. São estas coisas que tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então aqui os escribas e fariseus, eles estão focalizando o estereótipo do homem, o lado físico do homem. Jesus, porém, ele está focalizando o quê? O lado espiritual do homem, tá?
que isso é o que pode tornar um homem impuro, os seus pecados, seus maus desígnios, maus pensamentos. Amém. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Então Jesus sai daquela região e ele vai para a região de Tiro e Sidom, que era fora do país de Israel. É um país vizinho. E uma mulher cananeia, que é uma mulher estrangeira daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra alguma. De modo que seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu só fui enviado para aqueles que moram dentro do território de Israel. E eu estou fora do território de Israel. Jesus tinha uma missão e ele estava dizendo: não faz parte da minha missão evangelizar aos estrangeiros. É como se fosse isso. Porém, aquela mulher veio e o adorou. A segunda vez aqui que nós vemos no Evangelho de Mateus, a expressão que Jesus foi adorado. Senhor, socorre-me. Por que adorou? Possivelmente porque ela se jogou aos seus pés. E toda ação de ajoelhamento está diretamente ligada à adoração. Então, provavelmente, ela se inclina diante dele, se ajoelha diante dele, e lhe diz: Senhor, me socorra. Então ele respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Bom, os cananitas, eles são normalmente chamados de cães pelos judeus. Então, o que Jesus está falando ali é como se ele estivesse dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e dar a um estrangeiro, aqueles que moram aqui em volta, pessoas que são de fora do território de Israel. Mas ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos. Ela pega a mesma metáfora que Jesus usa e agora usa essa mesma metáfora para ser abençoada por ele. Pois ela diz assim, mesmo que ela usa um jogo de palavras muito inteligente, porque se os cananeus são chamados de cães, então ela diz assim: então até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor, dos seus donos. E quando ela diz isso, ela está querendo dizer: mesmo que o Senhor tenha sido enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel, no entanto eu moro nos entornos de Israel. E como o Senhor está aqui, então, que caia uma migalha sobre a minha vida, de toda essa fartura de alimento que está caindo em Israel. O que ela diz é: alguma migalha certamente vai cair para mim aqui também, que moro vizinha. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme tu queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Perceba que esta mulher, a sua filha estava horrivelmente endemoniada, diz o texto. Horrivelmente sofrendo por causa de um demônio que estava aterrorizando aquela menina. No entanto, quando Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Nós vemos duas ocasiões, basicamente, Jesus falando a respeito da fé, de pessoas que têm uma grande fé. Uma delas foi com o centurião, que ele disse que Jesus não precisava ir até a casa dele para que o servo dele fosse curado. E agora essa mulher, que ela vai até Jesus, ela não diz para Jesus: vá até a minha casa. Ela diz: me socorra, Senhor. E Jesus então diz para ela: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. Conforme o seu desejo, seja feito. A partir daquele momento, a moça ficou curada lá na casa, lá. Ou seja, o demônio foi mandado embora, sem que Jesus fosse naquela casa. Dois exemplos de fé, que Jesus fala sobre fé, que é grande. E é interessante que os dois são estrangeiros. Um é um centurião romano,
E essa é uma mulher cananeia. Uma fé invejável, que aqui a gente até hoje pode usar como exemplo. Que Jesus basta uma palavra dele, então, e um demônio pode ser expulso em outro lugar. Uma doença pode ser expulsa em outro lugar. Porque Jesus tem um poder na sua palavra. Isso é muito interessante. Agora nós vamos para a segunda multiplicação dos pães. E nós vamos então para a parte final de Mateus capítulo 15. Jesus, partindo dali, foi para as proximidades do mar da Galileia, e subindo ao monte, sentou-se. Então numerosas multidões aproximaram-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, mancos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-se a seus pés e ele os curou. Versículo 31. As pessoas ficavam admiradas e louvavam o Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Ou seja, Jesus aqui estava mostrando que realmente ele era o Messias. Porque dentro dos milagres messiânicos, aqui Jesus está fazendo, no mínimo, cego voltando a enxergar, mudo falando, né? E algumas outras coisas. Se fosse um endemoniado mudo, poderia ser comparado aqui ao milagre messiânico, inclusive. Então Jesus chama os seus discípulos e disse, eu tenho compaixão dessa gente. A primeira vez os discípulos disseram para Jesus que tinham compaixão da multidão e para que ele mandasse embora. Agora Jesus disse para eles, eu tenho compaixão dessa gente. Eles estão comigo há 3 dias e eles não têm mais nada para comer. Ou seja, o que eles haviam levado no caminho já tinha acabado. Eles já estavam com fome. Mas a multidão não saía de perto de Jesus, porque eles estavam ali para serem curados, estavam para ser tratados, estavam ali para receber a palavra de Jesus e eles não queriam mais ir embora. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Então Jesus previu que muitos deles poderiam desfalecer no caminho, porque já estavam fracos. Os discípulos disseram, onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão neste lugar deserto? E Jesus aí vai com aquela mesma pergunta que a gente viu agora aqui atrás, em Mateus capítulo 14. Olha o que ele diz. Quantos pães vocês têm? 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Eu fico imaginando aqui que os discípulos começaram a pensar, lá vem, ele vai vir de novo com essa multidão. O que será que ele vai fazer hoje? E ele manda todo mundo sentar, e ali em colunas e fileiras ele separa a multidão. E olha o que ele faz. Novamente ele toma os 7 pães e os peixes, dá graças a Deus e parte em pedaços. Em seguida ele entrega a quem? Aos seus discípulos. Até aqui ainda eram 7 pães e os peixinhos, alguns peixinhos. Agora ele diz aos seus discípulos, continue partindo e passando para a multidão. E a multiplicação aconteceu de novo. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram ainda 7 cestos cheios com as sobras. Os que comeram foram cerca de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus os mandou para casa, entrou no barco e atravessou para a região de Magadã. Deixa eu só ver aqui como chama Magdala na outra versão. Magdala é da onde vem uma mulher chamada Maria Magdalena. Ela é da região de Magadã ou Magdala, né? É a mesma coisa. Então por isso ela é chamada de Maria Madalena, porque ela é dessa cidade aqui. As pessoas muitas vezes, principalmente quando tinham nomes repetidos, eles eram chamados pelo nome da cidade, principalmente quando estavam em outra cidade, eles eram chamados pelo nome da cidade de origem. Maria, qual Maria? Maria de Betânia.
a Maria de Magdala, a Maria de não sei da onde, e assim vai, tá? Então, segundo a multiplicação dos pães, Jesus mostra novamente que ele pode saciar as multidões, independente do que elas tenham ou deixem de ter. Se tiver apenas um pouquinho para que ele faça a multiplicação, ele faz. Isso indica, irmãos, que quando nós... Eu fico imaginando aqui que tanto no caso aqui dos 5 pães e 2 peixes, isso aí saiu de alguém. Alguém teve que fazer uma doação. Alguém teve que fazer uma oferta. Por quê? Porque era o pão que aquela pessoa ia comer. 5 pães e 2 peixes. Num outro texto aqui, num outro evangelho, diz que era um menino que tinha isso. Um menino que talvez fosse conhecido ali dos apóstolos, que tinha esse, talvez numa bolsa dele, a mãe dele mandou para ele ali comer 5 pães e 2 peixes. Ó, não sei quanto tempo você vai ficar fora de casa, mas você vai levar 5 pães e 2 peixes para comer. Agora nós vemos aqui que tinha 7 pães e alguns peixinhos. Então, novamente, alguém teve que fazer uma oferta. Dessa oferta existe a multiplicação. Então, a questão é a seguinte, é muito importante a gente saber que aqueles que ofertam comem da oferta também. Porque certamente que aquele que ofertou não ficou sem. De tal forma que deu para todo mundo comer. Por quê? Porque quando nós aqui aprendemos a abençoar as coisas de Deus, o reino de Deus, o trabalho da obra do Senhor, ofertando, e até o nosso dízimo também é uma expressão de bênção, uma expressão de fé. Quando nós estamos fazendo essas coisas, nós estamos abençoando a obra de Deus no que diz respeito à parte financeira. E vem a bênção de Deus, então, fazendo com que haja uma multiplicação a fim de que todos comam. O que a gente pensa, às vezes, equivocadamente, que eu tenho visto muitas pregações nesse sentido, é que quando eu der, eu vou ser muito mais abençoado. Mas nesse texto aqui, é o que ambos os textos, ambas as multiplicações estão nos mostrando, é que a minha oferta vai servir para abençoar toda a coletividade, irmãos. A prosperidade vem sobre todos por causa da oferta de alguns. Por quê? Porque houve uma multiplicação ali. Então, alguns estão querendo fazer tipo de uma barganha com Deus. Olha, eu dou uma oferta desde que o Senhor me retribua 100 vezes mais. Se o Senhor der para o meu irmão ou para o outro, lá para mim não me interessa. O que interessa é dar para mim. Porque eu sou o interessado na multiplicação. Mas, olha que coisa interessante. Essas pessoas, todas elas foram abençoadas por causa da oferta de um garoto. Aqui na primeira multiplicação dos pães, e de uma outra pessoa que eu não sei quem foi, nessa segunda multiplicação dos pães. Irmãos, Deus pode fazer coisas tremendas. Eu não posso reter as bênçãos de Deus, porque quando eu estou abençoando, dando, fazendo as coisas de Deus, Deus pode pegar o pouco e multiplicar. A gente viu aqui atrás a respeito do grão de mostarda, que embora fosse uma semente tão pequena, em Mateus capítulo 13, versículo 31, no entanto, ele faz um grande efeito, porque tem um efeito multiplicador. O DNA daquela semente, então, rompe a casca e começa a se multiplicar em muitas vezes mais do que era uma semente. Ou como o fermento também, que sendo uma porção pequena, ele quando é escondido na massa, ele começa a fazer toda a massa multiplicar. Da mesma forma que a oferta que foi dada aqui de 5 pães e 2 peixes é como um grão de mostarda no meio da multidão, que quando foi ali colocado, enterrado na terra, houve uma multiplicação e houve um crescimento. No grão de mostarda diz que de tal forma que as aves se aninharam ali. Da mesma forma, toda a multidão pôde comer e pôde se abrigar à sombra de uma oferta que se multiplicou ali também. E aqui também nesse texto aqui que nós lemos também. Espero que os irmãos tenham sido abençoados realmente. E eu quero pedir que aquilo que mais tocou o seu coração, compartilhe dentro do grupo. Fale aí dos pontos, aí nós vimos hoje parte do capítulo 13, nós vimos o capítulo 14 e o capítulo 15 inteiro. E aí eu quero que vocês compartilhem dentro do grupo, então, que mais chamou a sua atenção. E eu quero orar com você neste momento, para que o ponto que mais chamou a sua atenção, você possa colocar em prática e ser abençoado pelo Senhor. Na revisão aqui nós vimos as parábolas, né?
do tesouro escondido e da pérola. Então, o que é mais importante na sua vida? Se vale a pena renunciar todas as coisas pelo reino de Deus. Nós vimos aqui a morte de João Batista, não falei quase sobre isso, mas falei logo em seguida da multiplicação dos pães, que Jesus estava acompanhado dos discípulos de João e os levou para um lugar deserto, e ali então fez a multiplicação dos pães. Depois Jesus anda sobre as águas. Depois falei aqui sobre a tradição dos anciãos, que era mais importante para eles do que a lei, e como eles estavam deixando de abençoar os seus pais, estavam desonrando os seus pais, deixando de ofertar na vida dos seus pais, de ajudar os seus pais. E também nós vimos aqui a mulher cananeia, com a sua fé esplendorosa, a segunda multiplicação dos pães. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, porque a tua palavra é viva e é eficaz, ela é poderosa, ela nos dá tantos exemplos. Nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar a vida de cada um desses irmãos. Que dentro daquilo que nos cabe colocar em prática, que não colocamos ainda, que o Senhor venha nos ajudar a colocar em prática e sermos muito abençoados em cada um desses temas que foram vistos nessa noite. Pedimos a tua unção, a tua palavra, a tua direção sobre as nossas vidas, a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos e te agradecemos.